Oi, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui conversando com vocês na Jornada Internacional de Direito. Meu nome é Caroline Turri, eu sou CEO da Doc9, maior Lawtech do Brasil, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre direito, tecnologia, inovação, alguns temas que para nós são super importantes e que conversam muito com a realidade que a gente está vivendo no mundo jurídico, com o que a gente vai viver nos próximos anos, para onde é que a gente vai direcionar os nossos esforços, as nossas carreiras. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado e para onde o mercado vai. Então essa é a nossa temática de hoje, espero que vocês curtam e que a gente possa ter ótimos insights aí a partir disso, beleza? Então tá. Quando a gente fala em tecnologias eficientes para redução de custo no mundo jurídico, a gente tem que pensar assim, o que está em pauta no direito? O que está em pauta no mundo jurídico hoje? Sobre o que as pessoas falam, sobre o que as empresas falam, sobre o que os departamentos jurídicos falam. E aí é muito comum a gente ir para eventos, a gente conversar com pessoas e a gente olhar para palestras, para diferentes cenários e pensar, bom, hoje a gente fala em visual law, a gente fala em inteligência artificial para a captura de dados de processos, a gente fala em robôs de integração com tribunais, com outros sistemas, esteira de automação de processos. Isso é o que está em voga, né? Eu tenho certeza que a gente vai falar muito nessa jornada sobre esses temas, que são realmente temas super importantes, mas que a gente já vem falando há algum tempo. E é isso que vai transformar o mercado jurídico? É isso que vai mudar a nossa realidade nesse cenário? Há 10 ou 15 anos atrás a gente não falava sobre isso, né? E hoje é isso que está em pauta. E vai ficar só nisso? Esse é o ponto. Acho que não. E aí o meu convite aqui é para que vocês abram a mente. Reiniciem o sistema. Fecha essa caixinha e abre de novo. Um novo mundo. Um novo mundo jurídico. O que vem a partir de agora? Vamos reiniciar o sistema. Vamos pensar no que vai ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Quando a gente começou a Doc9, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho menos, 13, a gente fazia serviços completamente burocráticos e de logística. A gente ia em fóruns, tirava cópias de processos, esse era o nosso carro-chefe. E foi o nosso carro-chefe durante anos. A gente ainda faz isso? Faz. Mas imaginem se a Doc9 tivesse parado e olhado só para o que estava acontecendo lá atrás. A gente continuaria sendo uma empresa que faz cópias de processos. Quantos processos hoje a gente tem que precisam de cópia? Muito pouco. Hoje os nossos processos são, na sua grande maioria, eletrônicos. A gente pode pensar só no momento que a gente está vivendo? Não, não pode. Então, sistema reinicializado, vamos de novo. Vamos começar pensando no que os nossos clientes querem, no que as empresas querem. Se a gente chega para oferecer o nosso serviço, nosso trabalho, numa empresa, o que essa empresa quer? O foco dela é o serviço jurídico? Não, na sua grande maioria não. Por exemplo, eu tenho um cliente lá que é um grande banco. O foco desse grande banco é o quê? É o meu serviço jurídico, que eu como escritório de advocacia for prestar? É isso? Ou então, no meu escritório de advocacia, o que eu quero ter lá no final das contas? O que essas empresas, o nosso escritório em especial, se for, né, um escritório ou o meu cliente como empresa, o que as empresas querem? Todas a mesma coisa. Lucro, né? Nós, no mundo corporativo e no mundo de negócios, nós trabalhamos para termos lucro, né? Diminuir as nossas despesas e aumentar a nossa receita. Isso é o que todo mundo quer. Muito se falou e se fala, né, sobre o custo dos departamentos jurídicos, né? O quanto custa um departamento jurídico. Por quê? Porque a verdade é que ninguém quer gastar com processo. Gastar com processo é um retrocesso. O que a gente quer? O que uma empresa quer? O que um cliente quer? A gente quer não ter conflitos. Não ter conflitos, diminuindo as nossas despesas e aumentando a nossa receita. A primeira coisa que a gente precisa olhar quando a gente fala no mundo jurídico é para isso. O que as nossas empresas, o que os nossos clientes almejam? Dar mais resultado.
Esse é o foco, né? Através dessas duas variáveis, né? Despesa e receita. E o resultado, ele normalmente, ele está dissociado do que a gente aprende na faculdade. O que a grande maioria, ou não grande maioria, mas o que grande parte dos advogados quer? Eu quero processo, né? Processo. A gente vai para a faculdade e a gente aprende que o processo ensina isso, o processo ensina aquilo, a gente vai obter determinado resultado. Processo. Mas o processo, ele reduz custo? Não necessariamente. Aliás, na grande maioria das vezes, o processo não reduz custo. Bem pelo contrário, né? O processo ele só aumenta o custo. Além do problema que o nosso cliente já tem, ele ainda tem o custo do processo. Isso serve para os nossos clientes? Penso que não. Aliás, a gente aqui na Doc9 tem certeza que não. Mas o que a gente aprende na faculdade? A gente aprende processo civil 1, 2, 3, 4, 5, 6, processo penal 1, 2, 3, processo administrativo, processo do trabalho, muito processo. Processo previdenciário, processo isso, processo aquilo. A aplicação da lei. É isso que nos ensinam, né? Lá nos bancos universitários. Vamos voltar na dor. É isso que o nosso cliente quer? Que a gente aplique sempre a melhor técnica processual? Não, nosso cliente quer, vamos lá, reduzir o custo, aumentar a sua receita. E ele quer o quê? Ao fim e ao cabo, lucro para a sua empresa. É o processo o melhor caminho de fazer isso? Lá na faculdade, o que a gente deveria aprender? E aí talvez aqui eu esteja falando para o público errado, né? Eu devia, quem sabe, protocolar um projeto de lei para falar sobre isso, não sei. Mas o que a gente entende que as faculdades deveriam ensinar, além de processo, né? Porque beleza, chegamos no processo, vamos conduzir bem o processo. Mas além disso, o que as faculdades deveriam ensinar? Deveriam ensinar sucesso do cliente, contabilidade empresarial, fundamentos de tecnologia, economia aplicada ao direito. As faculdades deveriam nos ensinar a ter uma visão mais ampla do negócio, inclusive dos processos, para que a gente apresente para os nossos clientes uma solução muito mais robusta, para que ele possa o quê? Atingir o seu principal objetivo. A ideia que a gente tem aqui na Doc9 é que o processo ele é necessário, ele se faz necessário muitas vezes, mas ele não pode ser a única maneira do nosso cliente obter os resultados que ele almeja. O processo ele pode ser um caminho, uma forma, mas ele tem que ser alinhado com a expectativa do cliente lá no seu objetivo final. A gente não foi treinado, e a gente entende que é isso que a gente precisa, a resolver a dor do cliente, a pensar no problema do cliente. A gente foi treinado, nós como advogados, né, nosso mindset, minha OAB é antiguíssima, então posso falar aqui de carteirinha, né, já estou bem lá atrás nesses números de OAB. A gente foi treinado para sermos ótimos processualistas. E a dor do cliente? Atender o cliente, satisfazer o cliente, entregar para o cliente a melhor solução com o menor custo. A gente não foi treinado para isso. E essa é a nossa provocação. O quanto isso faz diferença, o quanto isso está associado ao futuro do direito. Sermos bons processualistas vai ser uma forma adicional, um benefício adicional que a gente vai trazer para o nosso cliente. Mas hoje a gente não pode mais olhar só para isso, só para o processo. Daqui a 5 anos, então, nem se fala. A gente precisa olhar para outras coisas. E aí eu quero trazer um pouquinho os dados que a gente tem, os últimos dados que a gente tem do mercado jurídico de acordo com o CNJ, né? O CNJ, ele faz pesquisas anuais em relação aos dados do mundo jurídico. E olha o que ele traz. Que de 2009 para cá, o estoque de processos no Brasil aumentou em 16 milhões. Pensem vocês no tamanho do nosso judiciário para abarcar novos 16 milhões de processos em 14 anos, 15, um pouquinho menos de 15. 23% de crescimento relacionado ao estoque de processos e 22% de crescimento em relação a processos novos. A gente ainda teve impacto da Covid, né? Não podemos desconsiderar isso, aumentou nosso estoque de processos vertiginosamente, com o judiciário que ficou durante algum tempo em slow motion, né? Um aumento da judicialização, né? A gente tem ali não só da judicialização como a gente conhece ali nos fóruns, nos tribunais, mas um aumento do litígio PROCON, os órgãos administrativos, assim, um crescimento vertiginoso no número de processos.
E aí a gente tem alguns números que são impactantes, assim, e que toda vez que eu me pego olhando para eles, eu penso no quanto a gente precisa de soluções para diminuir esses números. Olha só, o custo médio de um processo judicial no Brasil é de R$94 mil. Depois eu vou abrir um pouquinho esse dado, mas R$94 mil. A empresa, meu cliente, já tem um problema e o custo para ela manter o processo que vai resolver esse problema ativo é de R$94 mil. Então pensa, a gente já tem um problema e a gente potencializa esse problema com o custo do nosso processo. A gente tem 1.200.000 advogados inscritos na OAB neste país. 1.200.000. Qual é a outra gama de profissionais com um número tão grande na mesma plataforma, né? No mesmo ambiente? É gigantesco o número de profissionais no Brasil. 200 mil escritórios de advocacia registrados na OAB e 3% do faturamento das grandes empresas sendo consumido pelo custo de litigar. Esses números, gente, eles são apavorantes. 3% do faturamento de uma empresa muda o jogo de uma empresa. 3% do faturamento, não estou nem falando do lucro. Não é? Então, assim, é um número, vocês pensem aí, numa Coca-Cola, né, numa Ambev, enfim, num Itaú, pensem que 3% do faturamento dessas empresas é custo de processo. Será mesmo que essas empresas estão super felizes em nos passar processos? Acho que não. E aí, quando a gente abre esses números, a gente olha para o custo, né? 94 mil o custo para litigar, 94 mil, na média, né? Sendo que 46% desse valor é gasto com os custos do processo administrativos, custas, honorários, despesas com deslocamento, contratação de correspondente para fazer uma audiência, e 54% é o custo da condenação. Veja só, gente, dos 94 mil, quase metade é o que a empresa paga para manter o processo ativo, com cálculo judicial, com perito. Olha o tamanho desse rombo, olha o quanto isso é custoso, né, para a empresa. Então, acho que a gente olhar para esse número nos dá assim uma noção da realidade, né, do quanto isso impacta no orçamento de um nosso cliente. E aí a gente olha e pensa, tá, mas e como é que a gente faz para reduzir o custo disso? Já que todas as empresas têm questões jurídicas, sejam elas de ordem trabalhista, civil, previdenciária, consumerista, como é que a gente olha para isso? Não é? Onde é que a gente pode aprofundar? Aí eu olho para cá e penso, vamos pensar na dor de um departamento jurídico de uma empresa. Departamento jurídico de uma empresa, departamento jurídico de compliance, enfim, ele tem lá ele pode ter processos que são similares e repetitivos, ele pode ter uma outra área que trate só de processos especiais, processos de um custo mais elevado ou de uma carteira especial. Aí ele vai ter pessoas envolvidas nessas esferas, vai ter um diretor jurídico, um compliance officer, vários funcionários, estagiários, advogados. Aí ele tem que olhar para rotinas diárias, riscos das rotinas diárias, tem que olhar para os regulamentos específicos da área, políticas internas, obrigações legais. O departamento jurídico tem inúmeras dores. E essas dores todas, elas têm um alto custo, elas oneram as equipes e muitas vezes a gente vê uma grande dificuldade de comunicação interna. E isso assim, né, gente, vamos falar em qualquer ambiente. Então, assim, quanto mais pessoas, quanto mais processos, quanto mais variáveis, mais complexidade a gente tem no negócio, né? Então, legal. Vamos aprender com isso. Vamos aprender com esse passado e vamos lá. Vamos pro futuro. Vamos reestruturar o futuro. O que a gente faz daqui para frente, né? A gente olha para isso e a gente pensa, bom, todos os escritórios de advocacia, todos os departamentos jurídicos, todas as empresas de contabilidade precisam mudar, precisam olhar para essas dores e pensar o que eu faço com isso. Aqui na Doc9, a gente pensa muito na dor do cliente. O que a gente pode fazer de diferente? E aí eu vou falar um pouquinho da nossa história, da nossa esteira e no que a gente está pensando, né? Para onde é que a gente está olhando.
Nós hoje temos dois grandes braços na Doc9. O primeiro, um braço completamente tecnológico, voltado para soluções que sejam digitais e que tragam leveza para o dia a dia do nosso cliente. Com base nesse mindset de trazer leveza e de agregar leveza para o nosso cliente, a gente criou o RUM, que é o primeiro gerenciador de certificados digitais do país. O que é o RUM? Lá, quando a gente olhava para essas dores do cliente, o que a gente pensou? Todos os nossos clientes usam certificado digital. Todo mundo aí tem seu tokenzinho, né? Também tem o meu. A gente não vive sem token, a gente não peticiona sem token, a gente não faz nada sem token. Legal, nada sem token. Mas o meu contador pode usar meu token, o meu estagiário pode usar meu token. E o que uma pessoa pode fazer com o token de vocês? Com o teu token? Pode fazer muitas coisas. Pode entrar no site da Receita, pode peticionar num processo pedindo reserva de honorários, pode ter conhecimento sobre situações que tu não queres compartilhar com essa outra pessoa. Imaginem que vocês estejam hoje trabalhando numa grande banca de advocacia. Tenho lá 300 advogados trabalhando comigo. E as intimações saem todas no meu nome, no token da Carol. Vamos dar o meu exemplo. Todas as intimações saem no meu nome, e aí como é que a gente faz? A Carol compartilha o certificado digital dela. Tá, mas e daí? E se usarem meu certificado digital indevidamente? Eu trouxe essa dor comigo. Eu venho do mercado jurídico, de um grande escritório de advocacia, e toda vez que eu tinha que entregar meu token para alguém, eu pensava, Senhor, o que será que vão fazer com o meu token? E aí, com base nisso, a gente criou o RUM, que gerencia todos os acessos que um terceiro pode fazer com o meu token. Então, o que o RUM faz? O RUM mapeia e ele, inclusive, dá permissões diferentes para A ou para B, de acordo com a necessidade de cada escritório, de cada departamento jurídico, para que os terceiros só possam usar o meu certificado digital para fazer o que eu autorizar. Então, com o RUM, a gente vem trazendo uma outra visão sobre compartilhamento de certificado, sobre a gestão do certificado e sobre segurança, né, nesse mundo jurídico. É uma ferramenta que a gente entende que traz para o compliance um super valor agregado e traz para os nossos clientes leveza, ciência ou certeza de que o seu token, de que o seu certificado não vai ser utilizado para algo que ele não está de acordo. Então, a gente vem pensando muito na dor e com isso a gente trouxe um RUM. A gente também entende, quando a gente fala em olhar para o passado, a gente também entende que as dores que os departamentos jurídicos têm e os grandes escritórios de advocacia têm, muitas dessas dores, elas se perpetuam justamente porque a gente não está olhando para esse passado. Mas como é que a gente olha para esse passado? A gente olha buscando dados. E é isso que a Doc9 se propõe. Na nossa outra área, que é a área de logística. O que a gente quer? A gente quer olhar para o passado pensando o seguinte, bom, como é que esses processos foram julgados? Como é que os processos de determinada empresa foram julgados? Lá em tal lugar foram julgados de determinada forma. Então, o meu cliente aqui precisa se posicionar numa audiência ou um cálculo ou precisa fazer um cálculo judicial, ele precisa se posicionar de acordo com o que esses dados que eu estou olhando estão me dizendo. Então, o que a gente quer nessa área, né? O que nos espera e o que a gente está pensando? A gente vai, na área de logística, entregar para o nosso cliente insumos para que ele faça as melhores escolhas para os seus processos daqui para frente. E aí a gente está falando aqui de processos judiciais, os que já existem, e de procedimentos dentro do seu próprio negócio. Cada vez mais a Doc9 entende que não basta a gente ter bons processos, a gente tem que ajudar o cliente a fazer boas escolhas. A gente quer ser parceiro do cliente. Então, por exemplo, a gente entende que a gente precisa trabalhar com esterilização de processos. Esterilização de processo? O que é isso, Carol? Meu escritório vai quebrar? Não! Tu vai ser um escritório consultivo que vai mostrar para o teu cliente que se a gente solucionar lá no Procon aquela determinada celeuma, aquilo não vai virar um processo judicial. E o valor agregado que tu vai estar entregando para o teu cliente é muito maior do que se a gente fosse litigar por anos e anos e anos e a crescer, né, naquele número lá que a gente acabou de ver, o número de processos no judiciário, o custo do processo para o teu cliente. Então a gente vai entregar o quê?
a gente do Ac9 vai entregar dados para que as empresas entendam qual a melhor estratégia para conduzir as suas relações da melhor forma possível. Então a gente quer entender, né? E a gente quer entregar para o cliente como é que se posicionam os PROCONs em todo o Brasil. A gente quer trabalhar muito numa mediação personalizada, de acordo com cada segmento, seja ele bancário, seja ele farmacêutico, seja ele médico, enfim. A gente quer trabalhar nessa conciliação e a gente quer mostrar para os nossos clientes que a análise de dados, que essa entrega de valor vai fazer com que os números deles, lá no final das contas, lá no final do ano, sejam números muito melhores em relação ao departamento jurídico ou aos seus gastos com o jurídico do que foram há 2, 3 anos atrás. Então é nisso que a gente acredita, é esse futuro que a gente está trabalhando, em pensar leve, em pensar em soluções que tragam para o nosso cliente essa visão de um mundo jurídico que pode não ser oneroso, mas que pode sim agregar valor no seu negócio. E aí aqui, no final, vou compartilhar com vocês algumas das nossas ferramentas, né? O RUM, que eu acabei de conversar, que eu acabei de falar para vocês, que é o nosso gerenciador de certificados digitais, as nossas audiências administrativas, que a gente atua em cada um dos PROCONs de acordo com a particularidade do PROCON, do conciliador, as nossas audiências e teleaudiências presenciais, as nossas audiências presenciais, as nossas teleaudiências, atuando de acordo com o entendimento de cada tribunal, treinando os nossos parceiros, treinando os nossos prepostos. Temos os nossos cálculos judiciais, trabalhados de acordo com a especificidade de cada categoria, de cada empresa. Essa é a esteira que a gente entende que entrega uma melhor qualidade e uma melhor solução para os nossos clientes. Olhar o processo como um todo, olhar o procedimento, olhar para o negócio do cliente, estar dentro do cliente é o que vai fazer com que a gente esteja cada vez mais conectado com o mercado jurídico de daqui a 5, 10 anos, que é o mercado jurídico que a gente vai viver juntos. Gente, esses eram os insights que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha sido de alguma valia. Bom seminário, bom curso, boas palestras. Espero que seja uma jornada incrível para vocês.